E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da IBD do Ministério Impulse. Continuaremos hoje falando das prioridades do reino, com um tema específico hoje de serviço. E para começar, nós vamos ler Marcos 10, 42 a 45, que diz: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, os apóstolos, disse: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Fazendo uma pequena recapitulação, pessoal, a primeira aula desse curso de EBD, nós falamos sobre o reino, né? Então, o versículo-chave que a gente abordou foi Mateus 6,33, que fala: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, a gente destacou aqui, vocês podem ver nessa tela auxiliar, as palavras reino e justiça. Qual é o conceito que a gente quer recapitular para começar a entrar em serviço hoje? Quando a gente falou do reino, lembra que a gente falou de reino físico e reino espiritual? Ou seja, Jesus traz essa informação de reino de Deus, de reino dos céus, que significa a mesma coisa, como uma alternativa ao mundo existente, ao mundo físico que nós vivemos, com essa cultura, com esses regulamentos, com essa ordem jurídica, com essa justiça peculiar do mundo. Então ele só não oferece uma alternativa de reino, ou seja, uma mudança de reino, como ele oferece uma mudança, como está escrito aqui, ó, que é um novo padrão moral que Jesus coloca para nós, que é a justiça divina, não é a justiça dos homens. Então veja, existe uma mudança que é proposta para nós. E isso é algo que talvez a gente tenha uma dificuldade em entender quando a gente entra no tema de serviço. A gente já discorreu sobre reino. Então, em primeiro lugar, vamos conversar um pouco sobre o paradigma humano. E paradigma aqui, pessoal, significa a questão de você ter um conceito, um exemplo. Tá? Esse é o significado. Então, qual é um conceito e um exemplo humano nesta ótica de serviço? Vamos ler aqui Lucas 22, 24, que diz: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui quem está conversando são os apóstolos. Temos mais um versículo que aborda isso para a gente analisar o paradigma humano. Marcos 9, de 33 a 34 diz: Tendo eles, os apóstolos com Jesus, né, partido para Cafarnaum, estando ele em casa, ele, Jesus, interrogou os discípulos. É claro que ele sabia, mas ele pergunta: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Então veja uma questão aqui que acontece. Todos nós, de alguma maneira, temos mais ou menos dificuldades em alguma área que seja pecaminosa, que não agrada a Deus. Olhando aqui, a gente consegue entender que existe uma tentação, poderia existir uma tentação, um desejo de cada apóstolo ser o maior entre eles. Mas vejam só de quem nós estamos falando, gente. Dos apóstolos, né? Eram pessoas que eram discípulas de Cristo. Não bastasse já serem do grupo de discípulos de Cristo, foram escolhidos entre os 12 que se tornaram apóstolos de Cristo. Lembrando que apóstolo é aquele que fala em nome de, que realmente depois, né, que Jesus ascendeu aos céus, ressuscitou, eles tiveram essa missão de divulgar o evangelho, né, falar em nome de Cristo. Então, não bastava tudo isso estar acontecendo. Já nesse pequeno grupo seleto de 12 apóstolos, existia essa parte humana de querer ser mais, de querer ser maior do que o outro. Então, imagina se eles, que foram discipulados pessoalmente, diariamente, durante um intervalo de praticamente 2 anos, por Jesus Cristo,
né? Imagine nós, profissionalmente, né? A gente escuta muitas coisas do mercado de trabalho que pode existir uma puxação de tapete, as relações não são sinceras, né? Porque um quer subir e às vezes para isso acontecer você vai fazer coisas que com certeza não agradam a Deus. Isso pode acontecer dentro da igreja, porque a igreja, pessoal, também se organiza em uma estrutura hierárquica, né? Existem líderes e liderados. Então, no mercado profissional, na igreja, inclusive dentro de famílias, né? Talvez pode acontecer diretamente entre marido e mulher, dependendo da idade dos filhos, um vai querer exercer uma liderança e impor suas vontades em cima dos outros, né? Então, vejam só, isso aconteceu com homens que estavam diretamente sendo discipulados por Jesus Cristo. Então a gente começa a ver que esse paradigma humano, esse exemplo, esse conceito que existe, vem um pouco com esse DNA pecaminoso que a gente carrega desde Adão até os dias de hoje. Faz parte do ser humano a gente querer ascender, só que infelizmente muitas vezes a gente acaba se perdendo nesse caminho, né? Porque esse exemplo dos apóstolos dá para entender, dentre os 12, eles quererem ser os maiorais entre eles. Mas isso era tão forte, era tão vibrante, que não estava apenas dentro dos pensamentos de cada um. Eles discutiam entre si, era público esse negócio. Era público. Então veja que ponto que chegou. E não para por aí. A Bíblia traz mais exemplos dessa passagem, desse paradigma humano. Marcos 10:35 fala: então se aproximaram dele, Tiago e João, se aproximaram de Jesus, filhos de Zebedeu, os famosos filhos do trovão, como eram conhecidos, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Aí Jesus pergunta, peçam o que vocês querem. No versículo, Marcos 10:37, eles falam: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, depois de tudo que a gente conversou, de toda a ascensão que eles tiveram, de todo o papel importante que eles tiveram dentro dessa estrutura que hoje nós chamamos cristã, e de tudo que se desenvolveu, eles queriam mais. No céu, eles queriam um e o outro estar de cada lado de Cristo. E não para em Marcos. E eu particularmente acho muito engraçada essa passagem. Em Mateus, nós temos mais detalhes deste pedido. Vamos lá, vamos ler juntos. Então se chegou a ele, Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos. É a mãe dos dois. E adorando-o, pediu um favor. É a mãe dos dois, de Tiago e João, falando aqui. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes dois meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os outros 10 apóstolos, indignaram-se contra os dois irmãos. Não só pelo fato deles estarem tentando adquirir essas posições no reino de Deus, mas como os outros 10 também queriam. Era uma coisa que todos eles discutiam, né? Mas eu fico imaginando, gente, os caras levaram a mãe para falar com Jesus para pedir posição, né? Não bastou os dois pedirem anteriormente. Eu fico imaginando conversa. E aí, João, o que nós vamos fazer? Ah, sei lá, cara, vamos chamar a mãe para falar com Jesus. E foi o que aconteceu. É por isso que eu acho tão engraçado. Mas, de fato, isso mostra, né, que não só eles, como a própria mãe, parentes envolvidos. Então, isso nos dá alguns indícios de que pessoas envolvidas também queriam que eles tivessem essa ascensão no reino, né? Só que só mostra uma coisa, que nem as pessoas próximas, no caso a mãe dos dois, e nem os apóstolos entendiam exatamente como eles deveriam se portar e quais deveriam ser os seus verdadeiros desejos para agradar a Deus, né? A gente não pode esquecer que esse período, esses praticamente 2 últimos anos que Jesus esteve antes da crucificação e do ressuscitar, ele se dedicou ao discipulado.
Então, por isso que ele deixa muita coisa acontecer, faz muitas perguntas, porque Jesus fazia assim, ele ensinava na prática, né? E aqui vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó, nessas figuras. Você está vendo dois relógios, é claro que a gente não consegue ver interiormente, mas o que importa é o exemplo, né? A gente acabou de analisar o paradigma humano, que isso acaba sendo natural, que a gente queira mais, né? Que a gente queira essas posições de liderança, de influência, de poder, né? Mas a gente vai contar uma historinha agora. Deste lado aqui esquerdo, nós temos esse relógio com a bandeirinha da Suíça, tá? Esses relógios, que a gente chama de mecânicos, eles foram os melhores do mundo durante muito tempo. E como é que eles funcionavam, tá? Esse relógio aqui, ó, como é que ele funcionava? Era uma tecnologia mecânica. Ou você dava corda, né, girava aqui, então de tempo em tempo você tinha que ficar dando corda no relógio para ele funcionar o mecanismo. Ou existia um mecanismo, um mecânico automático que eles falavam, né? Que pelo próprio andar, você está fazendo movimentos aqui, mexendo o braço, existia um mecanismo interno que fazia com que as engrenagens funcionassem, tá? Então, pelo movimento, automaticamente ele desenvolvia ali a mecânica e tudo mais. Dentro da própria Suíça, foi inventada uma tecnologia chamada de quartzo e foi apresentada para essas empresas. Nenhuma quis escutar essa tecnologia nova. Todas quiseram continuar de como é que estava, que já estava dando certo, era boa, etc. Um grupo japonês achou interessante, comprou aqui do lado já é um relógio que funciona com a tecnologia quartzo. Estamos falando aqui, pessoal, entre a década de 60, que essa tecnologia começou a ser desenvolvida, até a década de 70, que o Japão dominou essa tecnologia e entrou forte no mercado, fazendo concorrência para os relógios suíços. E o que consiste a tecnologia do quartzo? Nada mais é que uma bateria que faz com que transfere energia para o mecanismo. Então nós começamos a ter na década de 70, com esses relógios japoneses, tecnologia suíça, mas enfim, com esses relógios japoneses, começamos a ter relógios que poderiam funcionar até 2 anos com uma bateria, que era uma coisa assim, super high-tech para a época. Claro que hoje nós temos aqui smartwatches, relógios, smarts, enfim, né? As tecnologias evoluíram, mas na década de 70 isso aqui era o top dos caras, né? E, obviamente, a Suíça teve que correr depois e adquirir essa tecnologia para não perder mercado. Mas o que essa lição tem a ver com o que nós queremos falar agora, que é paradigma do reino? Os suíços, embora já dominassem toda a tecnologia até então e tivessem sido apresentados para a tecnologia de quartzo antes que os japoneses, eles não estavam prontos para uma mudança de paradigma. Lembrando, paradigma, esse conceito, esse exemplo de. Então eles não quiseram mudar, eles não quiseram quebrar esse paradigma. O Japão foi em frente e fez o que fez. E dominou o mercado na década mais ou menos de 70. O que isso aqui tem a ver com o reino, pessoal? Quando a gente fez a primeira aula explicando os conceitos de reino de Deus, reino dos céus, esse reino que a gente, entre aspas, chama do mundo, é isso que essas imagens trazem, né? A gente vive num conceito, numa justiça de mundo, que o que Jesus trouxe como alternativa com o reino dos céus, que já era uma realidade concomitante, que acontecia ao mesmo tempo daquela época, com uma quebra de paradigma, né? Os conceitos que eram valorizados, a cultura, são coisas diferentes que agradam a Deus, né? Então vamos ler aqui, ó, esse paradigma do reino. Lucas 22, 26 nos diz: mas vós não sois assim. Ou seja, até agora a gente veio vendo essa questão, né, da turma querendo ser o maioral e tudo mais. Agora existe o contraponto. Vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que se dirige, aquele que dirige seja como o que serve. Ou seja, quando o texto aqui fala o maior entre vós seja como o menor, essa palavra aqui, menor, ela significa o mais jovem. E naquela época, gente, pessoas jovens não tinham muita moral. Porque quem conduziam, quem era o culto, quem eram os líderes grandes da época, eram os anciãos. Então, o que o Lucas está falando o que o Lucas redigiu nesse texto e a mensagem que a Bíblia quer nos passar aqui? Se você é um ancião, um líder de grupo, haja como o menor, como o mais jovem, seja simples, seja servo. E a mesma coisa que ele continua no texto aqui, aquele que dirige seja como, ou seja, aquele que manda, embora ele vá se manter numa posição de que mande, ele haja como um servo. Existe uma diferença disso. Então, aqui a gente começa a ver
que existe um paradigma novo, que é o reino de Deus, versus o que o mundo vive. Nós tínhamos paradigmas na época em que Jesus esteve fisicamente conosco, que eram outras que nós temos hoje, mas mesmo assim, depois de 2000 anos de, vamos falar assim, evolução, e tivemos muitas evoluções em vários campos, evoluções boas na sociedade humana, ainda não somos um povo que agrada a Deus. Do mundo, falando do mundo. Vamos ver assim, gente. Então, esse foi o primeiro ponto, tá? Que nos é apresentado um novo paradigma, tá? Segundo ponto, Jesus agiu assim. Então vamos ler Lucas 22, 27. Pois, qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Gente, Jesus está dizendo isso. O Jesus Cristo, como um homem, fazendo parte da Santíssima Trindade, sendo Deus encarnado, ele poderia vir aqui e fazer o que ele quisesse. Mas ele veio e deu exemplo. Ele não veio só aqui nos ditar as regras. Ele veio fazer isso e agiu conforme ensinava. Ou seja, ele não apenas descreveu as coisas, ele praticou. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, Jesus veio nos dar exemplo. E ele o fez como servo. Não? A gente lembra muito de Thanos, né? Fazendo assim e desaparecendo metade da população do universo. Cara, Jesus é Deus. Estava como Deus aqui. Ele poderia estar lá dele e fazer 500 milhões de coisas diferentes. Mas ele veio e se colocou como humano para ser servo dos humanos, né? De todos nós. Então é uma liderança que é um exemplo de liderança agindo como servo. Terceiro ponto, buscar a primazia. Marcos 9,35 diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse. E isso foi depois daquela discussão de quem vai ser o maior entre os 12 no reino e tudo mais. Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então aqui a gente começa a ter esse choque de paradigmas do mundo e do reino. Porque no mundo, gente, todo mundo quer uma posição de destaque, seja na escola, seja na política, seja profissionalmente, seja na família, enfim, qualquer grupo social em que pessoas se juntam, todo mundo quer uma posição de destaque. Ou quase todos, não vamos generalizar, mas a grande maioria quer isso. Todo mundo quer privilégio, todo mundo quer ser servido no mundo. Porque é isso que se valoriza. Porque o que é uma pessoa de sucesso? É quem conseguiu ganhar dinheiro nesse mundo. E se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Se eu tenho poder, eu posso, porque eu tenho poder, pagar coisas. Pagar para ser servido. Mas será que pessoas que ocupam essa posição, que é uma posição extremamente cômoda, elas conseguem ser servos? Porque é essa mudança de mentalidade que nós temos que ter. Nós vivemos numa estrutura que valoriza uma coisa, mas o que Deus nos diz é outra. Você quer ser o primeiro no meu reino, você tem que ser servo. Você tem que servir. E que é diferente. Os que são primeiros aqui hoje são servidos. O que mais? 4. Não há erro em querer ser grande. Marcos 10, 43, 44 nos diz: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, ou seja, querer se tornar grande, é possível. Mas na sequência, o texto nos diz o que é se tornar grande dentro do reino de Deus. De novo, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. A balança é outra, os pesos são outros. Pois, olha como forte é isso, hein? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Ou seja, o que é primazia? É o que é a prioridade, o que a gente busca como primazia, fazer a melhor coisa, fazer bem feito, é ser servo. O padrão da primazia do reino de Deus é ser servo. Bem, então agora, gente, surge a pergunta. A gente já viu que existe um paradigma humano. Existe toda uma estrutura humana, desejos humanos de que a gente ascenda nessa hierarquia do paradigma humano. Agora nós temos o paradigma do reino. A gente já entendeu as diferenças. São lados opostos com pesos e balanços diferentes. Agora, como age um servo? Então,
vamos trazer algumas passagens bíblicas para a gente poder ver como age o servo biblicamente, né, com exemplos. A palavra servo na Bíblia nós vamos achar como diaconon. Essa palavra diaconon, na época, ela tem vários significados, mas o principal e mais utilizado são para serviços domésticos. Então, uma empregada doméstica, um garçom, algum tipo de serviço de apoio. Esses eram os diaconons da época. E quando veio da tradução para o português, nós traduzimos como servo. Tá? Então, primeiro ponto, vamos ler aqui Mateus 25, 44. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Dependendo da sua versão de Bíblia, vai estar ali, ou não te servimos. Ou seja, o primeiro ponto que a gente aprende aqui é que quem tem condições que dê assistência a necessitados. Né? Repetindo, aqui é uma necessidade um pouco mais física, material. Porque ele fala fome, sede, nu, enfermo, preso, ou seja, se nós tivermos condições de dar assistência a pessoas realmente necessitadas, que o façamos. Isso nos coloca como servos dessas pessoas que agrada a Deus e nos coloca nessas posições dentro do reino de Deus. Segundo ponto, vamos ler Marcos 1,13. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aqui estamos falando da tentação de Cristo no deserto, uma passagem muito famosa. E o que a gente traz disso? Né? De novo, Jesus Cristo, como homem, ele abriu mão da sua parte divina para nos dar exemplo. Então, ele de fato, ele foi tentado como homem. Né? Então, essa questão de assistência aos ameaçados e tentados, e essa analogia nos traz uma responsabilidade de socorrer pessoas fragilizadas pela tentação. Né? Então, o primeiro ponto, a gente viu a parte um pouco mais física, material, de ajudar pessoas aqui. Bem, somos pessoas crentes, certo? Nós temos o conhecimento do que agrada e desagrada a Deus, do que é pecado e do que não é. Se a gente vê um irmão, ou não, porque a pessoa não necessariamente tem que ser crente para pecar. O que desagrada a Deus, independente de ela ser cristã ou não, certo? Se a gente vê pessoas cometendo atitudes, e o pior de tudo, não é só isso, é mais profundo, elas sendo fragilizadas por essa tentação, é nossa responsabilidade de sim agirmos como servos e ajudar essa pessoa de alguma maneira espiritual, seja com uma oração, seja com conselhos, enfim. Exemplos são mil, mas nós temos que nos colocar como servos nestas situações também. Terceiro ponto, aplicação de recursos financeiros. Né? Todas essas passagens têm a palavra diaconon lá, de servos, descritos no texto. Lucas 8,3 fala, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras aqui mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aqui a gente tem uma passagem bíblica que fala, né, que são várias mulheres que, de fato, financeiramente ajudavam esse ministério. Gente, olha só, de novo, a gente está falando de um ministério a favor do reino de Deus, em que Jesus estava conduzindo com os apóstolos nesse período da época, em que ele recebia recurso financeiro. E se recebia ajuda. Ele precisava, sendo Jesus? Não. Mas, de novo, liderança, por exemplo, isso foi feito no seu ministério e nós fazemos até o dia de hoje. Então, nesse caso, o próprio Jesus teve apoio financeiro na época. Isso aqui nos mostra, pessoal, não só a questão de... não só isso, né? É muito importante, né? Que quem tem essa possibilidade de ter dinheiro que possa investir, porque isso é investimento, investir no reino de Deus, que eu faça. Mas também é aplicado a pessoas que não têm condições financeiras, que a gente possa ajudar pessoas que necessitem de auxílio financeiro também. Tá? Quarta e última palavra que a gente vai usar como exemplo de diaconon aqui. Serviço caseiro. Gente, parece uma coisa simples, mas olha aqui, ó. As atividades de servo começam em casa. Vamos ler Lucas 10:40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja,
Essa aqui pode pegar muita gente, hein, gente? Principalmente na pandemia agora, que a gente vive um mundo aí um pouco diferente, né? Você... A parada caiu, cara. Ok, voltando. Serviço caseiro. Isso aqui pode pegar a gente forte, né, pessoal? Porque dentro de casa, talvez nas tarefas mais simples, a gente consiga já fazer uma autoanálise do que é ser servo ou não, né? Você quando acorda, você arruma a sua cama? Você arruma o seu quarto? Né? Ou você está acostumado, você levanta, você pode ter um servo, que de fato é o que significa diaconon nesta passagem, né, é o significado da época da palavra. Você pode ter um empregado doméstico que faça esse serviço para você, né? Será que quando você está ali final de semana, mesmo você talvez sendo mais jovem, um adolescente aí com 15, 16, 17 anos, você se coloca como servo na sua família para ajudar nas tarefas de casa? Pensa que teu pai e tua mãe têm alguns anos a mais que você. Então, sem dúvida, fisicamente, você é uma pessoa mais apta a fazer atividades. Não que teus pais sejam inaptos. Claro que não. Pode ser que seja. Não conheço a realidade de cada um, mas teoricamente não, né? Vocês se colocam a essa disposição de servos dentro de casa, porque começa aqui, né? É a conclusão que a gente tira desse ponto 4. As atividades de servo começam em casa. Né? Então é uma boa prática para que a gente faça uma autoanálise e se a gente não faça, que a gente comece a fazer. Para que isso nos traga um hábito e que a gente comece a fazer isso em outras esferas de convívio que nós tenhamos. Né? Bem, vamos para o ponto 5. Aqui é uma outra palavra que está aqui, ó, doulos, nessa passagem de Mateus 8.9, mas que também tem esse sentido de servo. Vamos ler aqui, ó. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. Então, qual que é essa passagem aqui, pessoal? Quando o centurião conversa com Cristo e ele tem um servo que está enfermo, então ele pede para Jesus que ele o cure, para que ele ajude nessa situação, e ele fala, Senhor, eu não sou digno de que você visite a minha casa, mas como eu sou um centurião e eu entendo, veja bem, é um centurião aqui entendendo esse contexto de ser servo, porque se eu tenho servos, eu lidero servos, e quando eu digo vai, ele vai, pro outro eu falo vem, ele vem, e pro outro eu falo faz, ele faz, imagine o Senhor, que é o Senhor, ou é o Messias, em que todos nós somos servos, ou temos que ter essa visão, essa prática de ser servos do Senhor. Então apenas ordene a Ele que Ele faça e Ele vai fazer, que Ele melhore, que Ele melhore, que Ele vai melhorar. E de fato o texto, para quem quiser ler ali no capítulo 8, ele continua assim, né? Jesus fica admirado positivamente com a fé do centurião e fala, pela sua fé será feito assim. Ou seja, qual é a conclusão desse quinto ponto? O servo obedece. Obedece. Sexto e último ponto de como age o servo, proclamação. Agora a gente vai lá para o Antigo Testamento, sem esquecer que o Antigo Testamento sempre apontou para a figura de Jesus Cristo, para o Messias. Isaías 42:1 fala, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui, o texto, quando ele fala o direito, a gente está falando do evangelho, né, para os gentios e tudo mais. Ou seja, parte do trabalho do servo de Deus também é anunciar a mensagem. Então, nós vimos 6 exemplos de como deve agir o servo do Senhor. Tá? E para finalizar, nós vamos para uma parte agora. A gente viu o paradigma do humano, o paradigma do reino, vimos 6 pontos de como deve agir agora. O que vamos fazer? O que vamos fazer? São 3 pontos e a gente finaliza hoje a nossa aula sobre serviço. Primeiro, vamos ler aqui João 15, de 13 a 15, que fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo, olha só, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ou seja,
Isso é uma coisa presente para nós, né, pessoal? Ser servos nos coloca no círculo íntimo de amigos do Senhor, conforme o texto de João nos traz. Né? O servo, mais aquele sentido de escravidão, de ter um amo, né, de ter um dono, entre aspas, no mundo, ele não sabe as vontades do seu senhor, do seu dono, tendo uma visão de escravo. Agora, não é isso que Deus vem nos fazer. Ele nos abre o evangelho, ele nos orienta, ele nos instrui e nos chama. Tendo um coração de servos, não para literalmente sermos servos, mas para entrarmos num círculo íntimo de amizade com Deus. Cara, isso é forte demais. Segundo ponto, vamos ter uma visão um pouco mais do futuro. João 12:26 fala: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ou seja, já temos um presente no presente de que podermos estar num círculo íntimo de amizade com o Senhor. E no futuro ainda Deus nos honrará. Deus nos honrará. Bem, para finalizar, pessoal, Mateus 25:21 diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui nós temos 118 vezes o Senhor, através da palavra da Bíblia, teve algum tipo de referência a essa questão de condição de servo. Então, olha quantas citações nós temos a essa questão de ser servo. E não poderíamos finalizar de uma maneira diferente. O próprio Filho do Homem veio para nos servir. Qual será a nossa atitude daqui em diante? Grande abraço.